Neste mês, a repercussão geral completou 15 anos de implementação no Supremo Tribunal Federal. Para marcar a data, a TV Justiça produziu uma série de reportagens especiais sobre o assunto. Mas você já ouviu falar nesse instituto? Na primeira reportagem da série, hoje vamos mostrar como nasceu essa ferramenta, que possibilita ao Supremo Tribunal Federal selecionar os recursos extraordinários que irá analisar. Isso de acordo com a relevância econômica, política, social ou jurídica. A pilha de processos não parava de crescer. Qualquer recurso com tema idêntico ou de importância só entre as partes chegava ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Moreira Alves chamava a situação do Supremo naquela época, pelo grande volume de recursos extraordinários, que era a crise do recurso extraordinário. O Supremo, à época, em 2007, ele tinha um acervo total de 127 mil processos aproximadamente, e desse total 90% eram das classes recursais, o recurso extraordinário e o agravo de instrumento em recurso extraordinário. Foi nesse cenário que os chefes dos três poderes assinaram o primeiro pacto em favor de um judiciário mais rápido e republicano. Aqui foi posto com transparência aquilo que precisamos ser, servidores da nação e escravos deste povo brasileiro. A emenda constitucional de número 45, promulgada pelo Congresso Nacional em dezembro de 2004, representa a primeira parte da reforma do Judiciário. Determinou mudanças significativas. Trouxe, por exemplo, a repercussão geral nos recursos extraordinários. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Acho que foi o Jobim, ainda na revisão constitucional, que disse: vamos tentar um termo mais adequado e que não relembre tanto a arguição de relevância. Que veio, então, a ideia da repercussão geral. O professor Alexandre Freire, secretário de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do STF, diz que, na prática, os ministros ganharam um mecanismo de seleção, um filtro. Só poderiam chegar ao Supremo os recursos extraordinários, considerados relevantes para a sociedade, e não apenas as partes. Serve como um filtro quantitativo e qualitativo para que o Supremo Tribunal Federal possa selecionar recursos extraordinários com temáticas que sejam expressivas, em outras palavras, que sejam transcendentes e que sejam relevantes, para que a Suprema Corte possa, a respeito desses temas, dar a última palavra, fixar uma tese que servirá como uma pauta de conduta para todo o sistema de justiça. Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União, acompanhou passo a passo os trabalhos para a reforma do Judiciário. Na época, era consultor legislativo do Senado. Primeiro assessorou a relatoria do projeto e depois foi coordenador da Comissão Mista do Congresso, destinada a regulamentar a Emenda 45. Tudo bem, no Supremo Tribunal Federal nós conseguimos identificar as questões importantes, mas como fazer com os tribunais lá embaixo, que são, no fundo, aqueles responsáveis por examinar os casos, deixar subir os casos que devem subir e reter, sobrestando os casos que devem ser retidos. Veja que hoje nós temos no Brasil, e isso é um dado importante de como a questão ainda precisa ser aperfeiçoada, hoje nós temos no Brasil algo como 1.930.000 processos sobrestados nas instâncias inferiores. Né? Alguns no STJ, outros dos tribunais regionais federais, outros nos tribunais de justiça. Essa estatística é de 2018. Hoje, provavelmente, esse número deve ser maior. Estados Unidos, Alemanha e Argentina, por exemplo, já usavam filtros de seleção de recursos para acesso à cúpula do judiciário há muito tempo. A experiência desses países ajudou na criação do instrumento no Brasil. A regulamentação foi em 2006, pela Lei 11.418, quando foram acrescentados alguns artigos no Código de Processo Civil, entre eles
O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral, nos termos deste artigo. Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Caberá ao tribunal de origem selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais, até o pronunciamento definitivo da Corte. O Supremo, em maio de 2007, com a emenda número 21 ao Regimento Interno, fixou as regras para a aplicação da lei. No mês seguinte, a Corte julgou um agravo de instrumento contra a necessidade de demonstrar a existência de repercussão geral em matérias criminais. A decisão esclareceu a aplicação do filtro. A Corte, por unanimidade, seguiu o voto do relator, ministro Sepúlveda Pertence. Deve ser exigida a demonstração da repercussão geral em qualquer recurso extraordinário, incluindo o criminal. A verificação pode ser feita tanto na origem do recurso quanto no Supremo e cabe só ao STF a definição final. A Corte também determinou um marco temporal para o início da aplicação da repercussão geral. Só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha sido feita a partir de 3 de maio de 2007, data de publicação da emenda. Necessário pressuposto da admissão do recurso e do controle da questão constitucional nele inventada. Esta a repercussão geral, que agora chega aos 15 anos. Ellen Grace era a presidente do Supremo. Também em 2007 foi implantado o plenário virtual, para agilizar a análise dos recursos extraordinários pela Corte. Alguns dos magistrados ainda não estavam muito afeiçoados ao uso do computador, de modo que foi necessário uma série de tratativas e muita conversa para chegarmos ao convencimento de que aquela seria a solução. Nesse cenário, o professor Alexandre Freire destaca o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2016. Ele foi assessor das comissões da Câmara dos Deputados e do Senado no projeto. A comissão de juristas foi presidida pelo ministro Luiz Fux. As regras disciplinaram o instrumento da repercussão geral no sistema jurídico. E quando o Supremo afirma que uma matéria não tem repercussão geral, esse ato decisório não impacta apenas aquele caso, impacta todos os outros casos semelhantes que estão ainda nos tribunais de segundo grau. Então, na instância de origem, a vice-presidência, por exemplo, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, proferirá uma decisão de negativa de seguimento. Esse recurso não vem mais para o Supremo Tribunal Federal. Então, isso, de fato, impede que a Corte tenha que se debruçar sobre temáticas repetitivas e também sobre temas que no passado já assentou que é incompetente para examinar, porque a matéria, por exemplo, é infraconstitucional. Vejam que a repercussão geral faz do Supremo Tribunal Federal uma corte mais constitucional. Não que o fosse anteriormente, já era uma corte constitucional. Mas agora a gente vê a questão da objetivação do recurso extraordinário. Ou seja, a ideia de quando se julga um recurso extraordinário no Supremo, é claro que se está julgando o caso concreto. Mas, mais do que o caso concreto, se está julgando um tema que deve ser relevante, um tema que deve ter transcendência, ou seja, aplicação para casos similares. Na reportagem especial de amanhã, você vai conhecer a linha de frente do Supremo Tribunal Federal para a filtragem dos recursos extraordinários.